amigos e amigas. O estudo de hoje eu vou basear em cima do livro de Salmos, capítulo 32, versículo 9, que diz assim: Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Bom, o que eu quero falar com essa palavra? O que eu meditei através dessa palavra quando eu li ela? Então, Deus, por meio dessa palavra eu tive a reflexão que Deus, Ele não quer que nós venhamos a obedecê-lo apenas por pura obrigação, por nos sentirmos obrigados a obedecer tudo o que a gente sabe que é certo ou que não é certo. Ele não quer que nós venhamos a fazer o certo porque dizem que é certo, porque é o certo, mas assim, por pura obrigação. Mas não, Deus, Ele se agrada quando nós obedecemos a Ele sabendo o porquê, tendo entendimento do porquê que estamos obedecendo naquilo ali. Ele não quer ninguém obedecendo ele por obrigação, como aqui nesse versículo diz que para não ser como o cavalo. Porque, por exemplo, o cavalo, ele só vai obedecer a pessoa se ele estiver sendo obrigado aquilo ali, se ele tiver com aquele cabresto, entendeu? Ele vai obedecer a pessoa. Se, por exemplo, a pessoa quer que ele ande mais rápido e deu uma cicotada nele, ele vai obedecer porque aquela cicotada vai estar obrigando ele a fazer aquilo, a ser mais rápido. Mas Deus, Ele não quer que nós sejamos assim, que nós venhamos a obedecer a Ele por obrigação, por se eu não vou obedecer eu vou pro inferno. Não, não só por isso. Tudo bem que a gente também pensa na obrigação, não, tem que obedecer, porque senão eu não vou pro inferno. Mas não, Deus quer que nós entendamos o porquê das leis dele, o porquê que, por exemplo, para as pessoas que estão na fé e são solteiras, é orientado que elas venham a se casar com uma pessoa que seja da mesma fé que elas. Ou, por exemplo, o porquê que é orientado a um homem que é casado não adulterar. É uma lei, né? Que o adultério, no caso, leva é um pecado e leva ao inferno, né, gente? Mas assim, ele não quer que nós venhamos a obedecer simplesmente porque se não obedecemos vai ter uma consequência. Mas sim, ele quer que nós venhamos a entender. Porque todas as leis, Deus, tudo que a gente obedece a Deus, se a gente for parar bem para pensar, é pro nosso próprio bem. Tem coisas assim que são muito nítidas que é pro nosso próprio bem, mas tem coisas que a gente tem que parar para pensar. Tem que parar assim para raciocinar. Por que eu obedeço a isso? Que bem isso traz para mim? Por que eu obedeço a isso? Se a gente parar para pensar, a gente vê. E é assim que Deus quer que nós venhamos a obedecer a Ele, não apenas por obrigação, não apenas por medo, mas que nós venhamos a entender o porquê daquilo ali, o porquê nós estamos obedecendo. Porque tudo o que Deus nos pede pode às vezes parecer muito difícil de conseguir, né? Conseguir seguir, né? Seguir aquela direção. Mas tudo que Deus nos pede, no final vai nos trazer um benefício bom, mesmo que no início venha a doer. E é isso que eu venho dizer com essa palavra. Deus, passe a procurar saber. Não, mas se eu estou obedecendo nisso, é difícil. É até mais fácil, sabia, de obedecer quando a gente entende. Por exemplo, alguém te pede algo e você não entende o porquê quando, por exemplo, o seu chefe ou os seus pais ou alguém te pedia para fazer algo e você não entendia o porquê daquilo ali, mas você fazia porque você era obrigado, não era tão bom assim, era ruim fazer. Mas quando você entendia, você via o valor que aquilo ali que você estava fazendo tinha,
você tinha até mais prazer em fazer aquilo ali, era mais fácil fazer, não era uma coisa maçante. Por isso que é importante nós entendermos o porquê, coisas que nós fazemos para Deus, as leis assim, coisas que a gente deixa, os pecados que a gente deixa de cometer. Quando a gente percebe o quanto de coisas que a gente vai se livrar por não estar fazendo aquilo ali, é muito melhor, muito melhor. A gente consegue obedecer mais. E acabamos entendendo que é para o nosso próprio bem. E assim fica muito melhor. Então essa dica que eu venho dar hoje, procure entender o porquê, sabe? Procure entender, para um tempo para meditar em tudo que você faz, que é para agradar a Deus, que é obedecendo a Ele, e o quanto isso te livrou de várias coisas. Talvez você nunca parou para raciocinar isso, mas se você parar, você vai até se sentir mais à vontade, vai se sentir até mais disposto para obedecer. Essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado.